paz do Senhor Jesus. A paz. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 17 de abril de 2025. Aleluia, Jesus. Já é a tarde, mais de 3 horas. E eu dei uma tossida muito boa aqui. Já fiz 2 vezes inalação. Mas é assim mesmo, gente. Quem tem problema de asma, de bronquite, é dessa maneira. Vai sobrevivendo, né? Exatamente. E se Deus achar graça e Ele achar que eu mereço, Ele entre com a cura e libertação na minha vida. Não por merecimento, né? Pela misericórdia dEle. Eu vi que a Mônica, ela disse aí, a Mônica Lúcia, né? Isso. Que está sofrendo muito. Então, Lúcia, Mônica, eu vou dizer uma coisa para você, minha irmã. Eu vivo assim. E já faz muitos anos. E eu dizia, meu Deus, olha, eu tô melhorando, graças a Deus. E aí eu tinha aquela alegria, sabe? Quando era de repente qualquer coisinha. Uma poeirinha, uma casa que eu dormisse ali, né? Que tivesse um cheirinho de mofo, de alguma coisa. Já era motivo de eu entrar Crise, né? numa crise. Hoje, gente, não precisa de muito. Se chegar alguém aqui com um perfumezinho, com alguma coisa, se eu sentir um cheiro daquilo lá, né, que eu deixei já um dia, parece um castigo, sabe? Tanto que eu já fiz os outros sofrer com aquilo, porque eu era abusada. Eu dizia, quem não puder que saia, tá? Olha o que eu tô passando hoje. Eu era assim. Mas é assim mesmo, gente. Tô aqui sobrevivendo. E até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Graças te dou, meu Deus, porque dormi e acordei, né? O Senhor me chamou pelo nome, me acordou. Aleluia. Glória a Deus. E eu estou aqui. Eu quero fazer o querer e a vontade de Deus, que é levar a palavra que está escrito na Bíblia. Eu quero ler a palavra de Deus, que Deus me dê entendimento e que dê entendimento a você que vai ouvir, certo? A palavra de Deus. Também nós vamos cantar, vamos adorar. Eu quero contar um testemunho hoje, muito bom, da parte de Deus, providência de Deus. Aleluia, Jesus. Né, que é na vida do meu. E dizer a você, mãe, olhe, mãe, continue orando. Continue orando pelos seus filhos. Continue entregando eles a Deus. Continue dizendo coisas boas. Palavras têm poder. Vocês já ouviram falar isso? Então, em toda e qualquer parte, vocês abençoem os seus filhos. Olha, Bis, eu já não aguento mais orar porque ele não quer nada com nada. Não, continue orando. Porque o querer e a vontade de Deus vai se cumprir, vai ser feita na vida dele, na vida dela. Aleluia, Jesus. Tem coisa, meu irmão, que a gente pode. Eu digo a gente, nós, que às vezes recebe uma oração. A gente pode fazer e não faz. E isso Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Você sente até o desejo, né? Olha que eu não vou fazer mais isso tá acabando com a minha saúde. Sabe, Deus me liberta. Deus já te libertou. Sabe? Jesus já te libertou um dia quando ele ficou naquela cruz. E ele sofreu tudo calado para salvar a mim e a você. Ele já nos libertou. Mas é você que tem que tomar a decisão. Aleluia. É o seu filho que tem que tomar a decisão. E dizer, a partir de hoje eu vou sofrer. Sabe, eu vou passar o que for. Mas eu vou abandonar esse vício. Eu vou parar de jogar, eu vou parar de usar droga, eu vou parar de fumar. Eu vou me afastar da bebida, dos amigos que me levam a isso.
Porque, mas os amigos, sim, os amigos contribuem. Contribuem. Os amigos não são culpados, mas eles contribuem. Se você se afasta de um certo tipo de pessoa, não é que você vai odiar aquelas pessoas. Você vai continuar amando, orando por elas. Mas eu vi ali o William um dia pregando, né, e falou. Verdade. E é verdade, se você sabe que ali naquela casa os teus amigos vão estar bebendo, vão estar fumando, vão estar usando narguile, e você quer se afastar. Ou melhor, você já se afastou, você deu um passo, o Senhor te ajudou. Quer que faz você ali no meio. Não é mais o seu lugar. Certo? Não é. Você pode ficar ali, pode cair numa tentação e dizer, é só hoje que eu vou fazer. Ele falava quando ele estava na casa da avó dele, né? Ligavam atrás dele e falavam assim, pode falar que eu não tô, né? Porque é uma Então, tentação muitas mesmo. vezes é melhor você sair fora. Fugir das tentações. Você fugir. E quanto à libertação, você precisa de Deus, é claro. Porque toda libertação é um sofrimento. É uma luta que a pessoa vai passar. Não pense vocês que é fácil. Mas não é de jeito nenhum. Quem já se viciou de alguma maneira, em alguma coisa, ele não é fácil se libertar. Mas você vai dar o primeiro passo. Aleluia, Jesus. E Jesus, ele vai estender a mão para você. Glória a Deus. Ele veio para os fracos, para os doentes, não é verdade? E ele vai te ajudar. Mas há coisas que Deus ele pode fazer pelo teu filho. Seu filho está lutando, ele está trabalhando para comprar o carro dele. Você contribui, sabe como? Orando. Pai, olha pela vida dos meus filhos. Senhor, abençoa minha filha. Minha filha precisa sair do aluguel. Meu filho precisa sair do aluguel. Abençoa ele, Senhor. Abrindo as portas e vá dizendo. Você acha que Deus não vai te ouvir? Ele vai ouvir. E ele vai abençoar teus filhos. Louvado seja Deus. Não desista. Não desista de jeito nenhum de orar pelos seus filhos. Mãe tem o amor comparado ao amor de Deus. Porque uma mãe, ela ama com intensidade tão grande que ela é capaz de qualquer coisa por aquele filho, por aquela filha, não é verdade? É o amor dela que é tão grande, mas é só comparado a Deus. Porque uma mãe, ela ainda pode errar, abandonar um filho, mas o nosso Deus não. Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Então esse é mais um vídeo de oração aqui na minha casa, na nossa casa. Aleluia, Jesus. Onde Deus preparou para mim. Glória a Deus. E eu peço, meu nome é Eliane, Meu nome é Ivaneide. eu peço a você que se inscreva agora, deixa o like, comente e compartilhe. Mas eu já sou inscrita, eu já deixo o like. Mas eu tenho que dizer, minha irmã, meu irmão, para lembrar vocês, não esqueçam de deixar o like, é muito importante. Tá certo? Então vamos clamar ao Senhor, Aleluia, Jesus. falando com Deus. Olha, Pai, Oh, Jesus. nós estamos aqui. Gratidão. Eu e Senhor. Ivoneide, Mais um dia, Pai. Cacau também está aqui do lado. Tua presença, Jesus. Cacau também foi criada por Deus. E ela tem um entendimento tão grande que quando Verdade. a gente vai orar, ela é a primeira a vir para esse posto aqui, ó. E você aí endurecendo o coração para não servir a Deus, né? Então, Deus, nós estamos aqui. E eu sei que o meu amigo, a minha amiga, o meu inscrito, Oh, aleluia, o meu Jesus. próximo, ele está aí do outro lado desse Aleluia, vídeo. Jesus. Eu não sei o que ele tem passado, sabe, meu Deus? O Senhor sabe, conhece o coração de Mas cada o um Senhor dos teus sabe. filhos, Senhor. O Senhor Oh, conhece Jesus. a luta dessa tua filha, desse teu Aleluia, filho. Jesus.
Louvado e engrandecido seja Deus. Pai Celestial, se faz presente nesse Aleluia. culto. Recebe a nossa petição, Aleluia, Jesus. a nossa adoração. Louvado seja Deus, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida e em nossas vidas, Glória a Deus. operando milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Perdão pelos pensamentos, palavras, atos, pelo que tem em mim ainda, Senhor, que o Senhor não agrada. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja Glória Deus. a Deus. Senhor, vamos estar debaixo da sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente a descansa. sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, altíssima a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrar-o-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Com tua mão segura. Aleluia, Jesus. Louvor 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Glória. Aleluia. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Glória a Deus. O 5. Quando voltares, estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória, aleluia. 127. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Recebe o nosso cântico, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor da ceifa chama. Aleluia. Ele chama você para fazer a vontade e o querer dele.
O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus. Fala, meu Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará. Bem-vindos. Glória a Deus. Esta glória espero. Aleluia, Jesus. Alcançar. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Aleluia. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lendo a Bíblia. Nós já estamos no número 21 Glória a Deus. de Gênesis, né? O nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Muitas vezes, nós somos desobedientes, né? Na maioria das vezes, a gente não consegue esperar. E Deus, ele não é homem para que minta. Ele não falha, ele é fiel. Quando ele nos dá uma promessa, ele nos faz uma promessa. O ser humano é que é incapaz de esperar, né? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, chamou de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Só mesmo Deus pode fazer uma coisa dessa. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Disse: mas quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que era... Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Telefone que perturba. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará como meu filho,
com Isaque. Meu Deus. E apareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva em tudo o que Sara te diz. Ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele primeiro menino também era filho dele. Mas agora, nascendo o outro, aquela serva tinha que ser lançada fora, né? Que tinha ali um filho. Gente, eu fico vendo, entendeu? Desde o começo, como o povo é ruim, né? Misericórdia, meu Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Agar era o nome da moça, né? Que teve o filho de Abraão, primeiro de que Sara. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque dizia: que não veja eu morrer o menino. A mãe achando que o menino ia ver ela morrer, né? E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Glória, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Glória a Deus. Desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Oh, glória, aleluia, Jesus. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque. E fizeram ambos o concerto. Pois Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomaras essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar
Beceba, porquanto ambos juraram ali, e assim fizeram concerto em Beceba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tomaram para a terra dos filisteus. Tornaram, e plantou um bosque em Beceba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Aqui foi o capítulo 21. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu vejo aqui? O que H passou. Ela serviu um tempo, né? Mas depois ela não serviu mais. Tem um tempo que você pode ser lançado, que as pessoas já não te querem mais, né? Mas Deus, Ele não despreza. Aleluia, Jesus. Olha o que Deus fez aqui, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, e Ele fará o mesmo. Aleluia, Jesus. Comigo e com você. Glória a Deus. Aqui foi falado muito nessa história sobre filhos, sobre o Isaac, sobre H, que também teve um filho. E eu quero ler sobre a oração de uma mãe. Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Aleluia. Eu creio dessa maneira. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem cuidado. Ele tem livrado os meus. Aleluia, Jesus. Ele tem livrado os seus. Glória a Deus. E que a oração, ela não cai. Ela não fica em vão. Uma oração é perfeita aos ouvidos de Deus. Salmos 139, 13 e 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Aleluia, Jesus. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia, Jesus. É o que diz o Senhor. Glória a Deus. Às vezes uma mãe pode esquecer Aleluia, Jesus. de um filho que ainda mama. Aleluia. Mas Deus diz que Ele não esquecerá. Louvado e engrandecido será Deus. Seja Deus. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê. Aqui já em outra parte. Glória a Deus. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20, 12. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte Aleluia, para ti o seu rosto e te dê paz. Glória a Deus. Vamos dizer isso hoje para o nosso filho, para o meu e para o seu. Olha, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Fica em Números 6, 24. 26, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Provérbio 31, do 25 ao 30 diz: reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também o elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera, a beleza e é enganosa. E a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Aleluia, Jesus. Louvado Glória e a Deus. engrandecido seja Deus. Aqui fica em Provérbio 31. Então, meus irmãos, só aqui. Vamos ler no Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá como flecha nas mãos de um guerreiro.
São os filhos nascidos da juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheias deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O vídeo já ficou bastante grande, mas eu vou contar para vocês que meu filho mais velho, ele recebeu uma bênção do Senhor. Ele teve, por a vontade dele, e eu ontem a Kátia falando para mim, minha nora, ela disse assim, disse para ele, que já tinha dito, é a oração da sua mãe. Você fumava mais do que eu. Ele deixou, ele abandonou de uma vez. Puxa essa janela aí, Vandir. Fecha essa janela aí para ver se esse som dessa música não entra no nosso vídeo. Né? Aqui é proibido ter música, mas não adianta. Então, gente, ele parou de fumar já tem mais de 6 meses. Tem uns 8 meses, quase um ano. E ele não voltou mais. Surpresa, viu? Ele não quer mais Glória saber. a Deus. E a mulher dele fica admirada. Ela diz que não acredita. Só acredita que é as orações da mãe. E ontem eu estava falando com ela. Sabe, muitas vezes um testemunho ele serve como oração. Ontem eu estava falando com ela como era a vida do meu filho. Antes mesmo dela conhecer. Meu filho, ele não estava parando em emprego. Parece que tinha uma coisa arranchada ali nele. Que ele não ficava no serviço. E toda a vida, eu conheço meu filho, toda a vida ele foi trabalhador. Não era que ele não ia, ele ia, mas não parava. Quando ia chegando perto de dar os 3 meses, eles dão 3 meses de garantia, como é? 3 meses de experiência, ele era mandado embora. E eu conhecia a tristeza nos olhos dele quando ele chegava. Porque a mãe conhece. O amor da mãe é comparado ao amor de Deus. A mãe sofre, a mãe sente quando o filho não está bem. E eu não sabia o que fazer para ajudar meu filho. E ali naquela semana, foi na igreja, Deus levantou ali uma irmã e convidou a todos para fazer uma campanha. Se eu não me engano, foi 7 sábados. E a gente fez de manhãzinha. E ela diz, trago foto da família. Trago aí foto da família. E Rafael, meu filho caçula e eu disse, Rafa, vamos orar pelo Ricardo. Levei uma fotografia, deixamos os outros, só oremos por ele. Para que Deus quebrasse aquela barreira, tirasse aquilo da vida dele. Eu contando ontem, em vídeo chamada para minha nora, né? E para ele também, que os dois estavam deitados. E Deus abriu. 3 sábados. No 3º sábado, eu procurei saber deles. Me veio aquela lembrança que eu estava vindo da igreja. E fui procurar saber. Ele está trabalhando já tem uma semana. Na empresa de ônibus que ele tanto queria. Ele está até hoje. Tamires era um bebê. Tamires é minha neta que já tem... Acho que vai fazer 25 anos. 25 anos. Deus quebrou aquela barreira. Aleluia, Jesus. Deus ouve o seu clamor, minha irmã. Glória a Deus. Continue orando pelo seu filho, pela sua filha, para Deus tirar esse impedimento. Muitas vezes é um espírito maligno que acompanha. É algo que fizeram, uma simpatia, uma coisa ruim, uma inveja que tem do teu filho, da tua filha. E esses dias ele veio aqui e ele falou para mim, eu estou lutando para comprar uma casa para mim em beira-mar. Um canto para mim na praia, porque eu quero ir embora daqui, eu quero terminar meus dias de vida, mãe, num canto sossegado. Eu disse, amém, meu filho, Deus já entrou no negócio, eu creio. E ontem ele me mostrou a foto. A casa só tem um quarto e cozinha, mas é 2 minutos da praia. E ele está muito feliz, e a Kátia também, e agradece as orações. Glória a Deus. Ore pelos seus filhos. Ore Aleluia, por eles. Jesus. Não desista. Nunca. Eu não estou contando para me engrandecer. E sim para engrandecer o santo nome do Aleluia, Senhor. Jesus. Que eu tenho tanta história com esse Ricardo para contar para vocês. Mas é tanta história. Ah, Bisa, a senhora também não ora para o Rafael? Oro.
Só que o Rafael, ele vai buscar na fonte. Mas eu creio que o Ricardo também logo vai. Aleluia, Em nome Jesus. de Jesus. Que a Liliane logo volta para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Deus bendito e de poder e glória. Aleluia, Jesus. Continua, Pai, dando livramento, abençoando os nossos filhos. Aleluia, Os Jesus. meus Glória a Deus. e os seus, os de vocês que estão aí assistindo essa oração. Abrindo porta de emprego para o desempregado. Jesus. Curando a enfermidade Aleluia, daquele que está Jesus. enfermo e está doente. Todo espírito de enfermidade, Senhor, meu Jesus. Deus, aquele que está em depressão, Seja ansiedade, destravado, síndrome do Jesus. pânico, Aleluia, insônia, Jesus. eu repreendo Liberta todo o teus mal filhos, em nome de Jesus. Jesus Cristo. Glória a Deus. Abençoa, Deus bendito, Aleluia, Jesus. os moradores dessa casa. Cura, liberta e salva. Eu Jesus. repreendo todo o mal, toda Aleluia, enfermidade. Jesus. Abre Glória a porta, Deus. Jesus, prepara a aposentadoria Aleluia, Jesus. dos teus Todo filhos. impedimento, Senhor. dos teus filhos, em nome de Glória a Jesus. Deus. Abençoa, Jesus, minha filha, meus genros, filhos Glória e a noras, Deus. netos e bisnetos, minha mãe, Glória a toda a minha Deus. parentela. A vida da Ivoneide, a Amém, minha, o Jesus. Jorge, Eu recebo. os moradores desse condomínio, Cura, entra com liberta e libertação, salva, meu Jesus. Pai, com Aleluia, cura. Senhor. Senhor, abençoa a nossa igreja, em nome de Jesus, todos os membros e todos os Aleluia, pastores. Jesus. Eu abençoo o seu lar, sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. A oração foi pequena, mas teve um testemunho que vai servir para alguém. Aleluia, Jesus. Tem alguém neste canal que vai ouvir essa oração, que também está passando pela luta que o meu filho passou. Não firma no serviço, não consegue. Mas hoje, através dessa oração, desse Aleluia, testemunho, Jesus. você mãe, você pai, vai dobrar o joelho, Aleluia. vai fazer uma campanha Glória em a cima do Deus. Salmo 91, vai clamar pelo seu filho, vai louvar e adorar, fazer mesmo um culto. E isso você vai fazer por sua filha e pelo seu filho. Aleluia, Jesus. Não desista. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um beijo e até amanhã.